Bem-vindo de volta. Hoje é domingo, 12 de abril, e estamos com Syed Mohammed Marandi, que está em Islamabad, onde estão ocorrendo negociações entre os Estados Unidos e o Irã para tentar avançar do cessar-fogo para um acordo de paz efetivo. Você poderia nos contar como estão indo as negociações? Bem, as negociações fracassaram, e acho que a maioria dos iranianos sente que os Estados Unidos agiram como de costume, com arrogância e sem qualquer respeito pela soberania ou independência das nações. O regime de Trump basicamente tentou impor condições ao povo iraniano, e obviamente isso é inaceitável. Eles fracassaram após 40 dias de trabalho. Não podem vencer na mesa de negociações forçando o Irã a perder. Estamos vendo os Estados Unidos se transformarem em um regime abertamente extremista, onde até mesmo a mídia agora pede o assassinato de negociadores. O Washington Post, as elites ocidentais, analistas de think tanks e outros estão nomeando indivíduos, citando meu nome e o de outros como alvos. Isso não vai afetar a forma como o Irã se comporta. Apenas expõe ainda mais os Estados Unidos e o Império. Então estamos voltando, e teremos que ver para onde. Sim, eu vi o mesmo artigo no Washington Post, e essa retórica vinda de líderes de que a melhor forma de pressionar o Irã a aceitar os termos dos Estados Unidos é basicamente ameaçar matar todos os negociadores e as pessoas em Teherã, além da liderança política, é uma linguagem bastante truculenta. Você sabe por quê, ou em que momento as negociações chegaram ao fim? Porque, pelo que entendi, houve 3 rodadas, e todas fracassaram. E Vance fez alguns comentários dizendo que o Irã não atendeu às exigências dos Estados Unidos. Qual foi o ponto mais difícil na tentativa de fechar um acordo? Bem, os Estados Unidos simplesmente não aceitam a soberania iraniana. O programa nuclear do Irã é legítimo e legal dentro do marco do direito internacional. Os Estados Unidos querem a capitulação, querem o controle do Estreito de Hormuz. E há uma série de outras questões. O ponto é que os Estados Unidos não estavam nem um pouco sérios. Na verdade, desde o início, quando estávamos a caminho daqui, acreditava-se que isso provavelmente era uma manobra para reunir mais informações sobre o paradeiro de diferentes pessoas. Mas os iranianos sentiram que mesmo que as negociações não tivessem utilidade, era importante para o povo iraniano e para as pessoas em todo o mundo verem que a República Islâmica está participando e buscando soluções. Porque o mesmo Washington Post que está pedindo o assassinato de nossa delegação também diria: se não tivéssemos vindo a Islamabad, que os iranianos não querem uma solução. Então acho que os negociadores, Dr. Gondibov, o presidente do parlamento, tomaram a decisão certa. Mas a minha opinião, e já disse isso antes, assim como outros, é que essas negociações não estavam indo a lugar nenhum. Acho que aqueles que me acompanharam ontem no centro de imprensa à margem das negociações viram que eu estava bastante cético. De qualquer forma, acredito que as chances de uma nova agressão são muito altas. Vemos que o regime israelense está massacrando inocentes no Líbano e em Gaza todos os dias, e a mídia ocidental e os governos ocidentais estão virando o rosto porque, é claro, apoiam esses ataques genocidas. Acho bastante provável que um novo ataque contra o povo iraniano comece num futuro não muito distante. Então não há uma opção de contingência aqui. Isso significa voltar à guerra, ou eles vão esperar o período de cessar-fogo acabar e então retomar a guerra? Ou você espera que as hostilidades possam começar imediatamente, com os Estados Unidos talvez mirando na delegação iraniana em Islamabad enquanto eles voltam para casa? Bem, antes de tudo, você poderia mostrar isso algumas horas depois que eu for embora, para não causar angústia às nossas famílias.
Mas eu acho que tudo é possível. Os Estados Unidos podem atacar hoje, amanhã, na próxima semana. O regime israelense também. Eles podem atacar a qualquer momento, porque são regimes que não têm dignidade, nem honra, nem senso de moralidade. As duas últimas guerras, a guerra de 12 dias que tivemos no ano passado, foram um ataque vergonhoso que aconteceu enquanto estávamos negociando, como você sabe. E foi feito para nos pegar de surpresa, o que na verdade não aconteceu. Quero dizer, esse é um mito que foi espalhado por aí. Which wasn't really the case. I mean, this is a myth that has been spread around. Iranians were expecting attack, but of course their weapons Os iranianos estavam esperando um ataque. are advanced, and so Mas é claro, seus sistemas de armas são avançados. E eles já atacaram antes, sem que percebêssemos ou conseguíssemos nos defender adequadamente. A guerra recente, se você consegue me ouvir, a guerra recente foi a mesma coisa. Estávamos negociando com o ministro das Relações Exteriores de Omã. Novamente, desculpe ser repetitivo, mas ele falou em progresso significativo, e então fomos atacados de novo. Portanto, não há razão para imaginar que Trump ou Netanyahu vão esperar 2 semanas. Se o fizerem, será apenas para se rearmar. Mas é claro, também está se rearmando. only to rearm themselves. But of course, Iran is also rearming. I mean, some people say you should not. Quero dizer, algumas pessoas dizem que não se deve esperar, que é preciso continuar a guerra e não aceitar o cessar-fogo. Na verdade, acho que esse não é um argumento muito forte. Se você se lembrar, durante a guerra de 12 dias, ou depois da guerra de 12 dias, quando Netanyahu estava implorando por um cessar-fogo nos últimos 3 ou 4 dias, nós acabamos aceitando. E as pessoas diziam, por que o Irã simplesmente não continuou a guerra? Bem, naquela época o Irã sabia que se a guerra continuasse, os Estados Unidos entrariam. E nós tínhamos deficiências significativas na forma como estávamos lutando, porque nunca havíamos travado uma guerra nessa nova era, com essas novas tecnologias. In this new era with the new technologies. And so during those 8 months between the two wars, E assim, durante aqueles 8 meses, entre as duas guerras, o Irã fez muitas mudanças. E durante essa guerra de 40 dias, aproximadamente 40 dias, os iranianos saíram muito mais fortes do que durante a guerra de 12 dias, mesmo que o agressor fosse muito maior. O regime israelense não pode ser comparado aos Estados Unidos. E tudo que o regime israelense possui, é claro, vem dos Estados Unidos e do Ocidente. Mas a questão é que o Irã usou esse tempo com sabedoria para se reorganizar e se preparar, a fim de melhorar tanto suas capacidades defensivas quanto ofensivas. Então, acredito que agora, enquanto falamos, os iranianos estão, é claro, não somos agressivos. as well. Of course, we're not aggressors. We don't initiate wars. We've never initiated a war. Nós não iniciamos guerras, nunca iniciamos uma guerra. Desde a Revolução, fomos atacados pelo Ocidente 3 vezes. Quando Saddam Hussein invadiu, o Ocidente o apoiou e lhe forneceu armas químicas. E nos últimos meses, os Estados Unidos entraram diretamente na guerra. Depois, é claro, vieram as 2 guerras que vimos recentemente. Portanto, nunca iniciamos hostilidades. Sempre reagimos. Mesmo durante esta guerra, toda vez que os Estados Unidos e o regime de Netanyahu escalaram primeiro, nós respondemos. Mas nunca escalamos. Não começamos a guerra. Não fomos nós que escalamos inicialmente. But we never escalated. So we didn't begin the war. We didn't escalate initially. Every time in response to their escalation, we would escalate. Toda vez que, em resposta à escalada deles, nós escalávamos também. Só estou dizendo isso, eu sei que você sabe, mas quero que seus espectadores tenham isso em mente. Esses são, eu acho, pontos importantes. Então, aqueles que dizem que Vance é diferente de Witkoff e Kirchner, não é. Ele está capturado pelas forças que dominam sua política, como todos os outros. Acho extremamente ingênuo acreditar que existam facções no regime Trump que estejam mais distantes do lobby sionista e outras que estejam mais próximas. Essas negociações mostraram com bastante clareza que a intenção de Vance e de seus 2 seguranças não era encontrar uma saída. His 2 bodyguards was not to find a solution. Eu tive, a impressão de que um dos pontos de impasse em torno do acordo de paz seria como resolver a questão do Estreito de Hormuz. Ou seja, o Irã, possivelmente com a participação de Omã, estabeleceria essencialmente um pedágio para obter reparações. A princípio,
tive a impressão de que os Estados Unidos se opunham a isso, e depois que os Estados Unidos ao menos queriam participar para entrar na jogada. Novamente, não tenho certeza de quanto disso é correto ou até que ponto isso impactou as negociações. Well, I haven't been Bem, eu não estive. Na verdade, eles estão em uma reunião agora, onde estão discutindo o local. E eu tenho estado muito ocupado com a mídia, então não estou atualizado, não estou por dentro dessas questões. Mas você está certo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Da próxima vez, se Deus quiser, se eu estiver por aqui, vou obter mais informações e te avisar. Na volta, provavelmente terei uma visão mais completa do que está acontecendo, se isso for útil. E claro, a cooperação é legítima. Esta foi uma guerra de agressão e foi não provocada. O controle do Estreito de Hormuz pelo Irã está de acordo com o direito internacional, embora o direito internacional praticamente não exista mais, porque agora estamos vivendo sob a lei da selva. Mas a questão é que há várias áreas em que Vance basicamente exigia capitulação. E essa capitulação simplesmente não está funcionando. O Irã não perdeu a guerra. E de qualquer forma, o Irã é um país soberano. Não cometeu agressão contra ninguém. Portanto, as exigências feitas pelo Império são para nós totalmente inaceitáveis em vários níveis. O Irã não é como qualquer outro país, talvez neste planeta. É defendido sem medo. Tem princípios. Muitos argumentariam veementemente que o Irã, a República Islâmica do Irã, é de longe o estado mais primpiado. E apesar de toda a propaganda ocidental, a realidade começa a aparecer. Aqui no Paquistão, o Ocidente e seus aliados no Golfo Pérsico tentaram por décadas criar ódio contra o Irã e os iranianos, em grande parte espalhando ideologias extremistas por aqui. Mas a delegação iraniana é tratada como celebridades, como heróis. É impressionante quanto amor existe pelo Irã em todo o país e entre diferentes segmentos da sociedade. Então a realidade está vindo à tona. Não tenho dúvida de que os Estados Unidos não vão conseguir ter sucesso em suas ambições em América ou Irã e as ações da ANICE. Eu não acredito que o regime israelense terá sucesso contra o Hezbollah, assim como as forças pós-heroicas em toda essa luta para afastar as tropas israelenses de Gaza ao longo desses 2 anos e meio. No fim das contas, eles fizeram enormes sacrifícios. E eu acho que depois do que aconteceu na Síria, cada vez mais documentos estão vindo à tona. As políticas do regime da Al-Qaeda em Damasco estão se tornando claras. O Hezbollah, acredito eu, para qualquer um que costumava fazer acusações contra ele, foi justificado. Sua atuação na Síria foi absoluta ao se opor ao ISIS e à Al-Qaeda. E eles fizeram os maiores sacrifícios por povo da Palestina e da Gaza. Então, as pessoas estão despertando para a realidade de que as narrativas ocidentais e as narrativas do Catar, de Erdogan, da Arábia Saudita e dos Emirados não são confiáveis. E estou otimista de que, apesar dos dias dolorosos que virão, e desculpe se não estou totalmente concentrado, porque estou constantemente olhando para ver se há veículos para ir, estou muito otimista quanto ao futuro desta região. Tenho certeza de que o Império será derrotado em toda a região e de que a República Islâmica do Irã surgirá como uma potência-chave na Ásia Ocidental, enfrentando o etnossupremacismo e o genocídio. Sim, eu sei que você precisa embarcar no avião a qualquer momento, então me avise se precisar ir. Mas me diga uma coisa, se os Estados Unidos se retiraram das negociações, que cartas eles têm na manga se voltarem à guerra? Porque, enquanto as negociações estavam em andamento, Trump estava nas redes sociais dizendo que eles já estavam removendo minas no Estreito de Hormuz, porque os iranianos aparentemente não sabiam onde as tinham colocado. Bem, novamente, não precisamos tomar suas palavras como verdade.
E também houve comentários de que navios de guerra americanos já estavam navegando pelo Estreito de Hormuz e que se o Irã não atendesse essencialmente às exigências dos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam impor um bloqueio naval. Essa última parte, não tenho certeza, pode não ter vindo do Trump, pode ter sido da mídia. Mas o que você acha que os americanos vão fazer se agora voltarem à opção militar? Bem, é bem possível que eles desacelerem depois da crise de infraestrutura. Mas o Irã vai retaliar imediatamente e destruir a infraestrutura de petróleo e gás na região do Golfo Pérsico, porque esses regimes são cúmplices. E neste momento, se os Estados Unidos atacarem o Irã, ainda terão que fazê-lo por meio desses países. Então, quando o Irã revidar, não haverá mais petróleo e gás, seja do Mar Vermelho ou do Golfo Pérsico, e isso será permanente. E se bloquearem o Irã, esse petróleo também deixará de contribuir para o mercado. Isso vai gerar novos aumentos de preços, uma nova crise energética. Acho que Trump está caminhando para destruir a economia global e empurrar o mundo para uma depressão econômica global. Não uma recessão, mas uma depressão. E já estamos nos movendo nessa direção, como você sabe. Uma dificuldade está chegando, mas não é algo que acontece da noite para o dia. Não é como quando bombardeiam blocos de apartamentos em Teherã, Beirute ou Gaza, onde as pessoas são esmagadas imediatamente. O que essas guerras estão fazendo é criar enormes escassezes de energia, petroquímicos, fertilizantes e assim por diante. Outros problemas que são de múltiplas camadas. O dinheiro que essas ditaduras árabes ganham vai para o mercado de ações dos Estados Unidos, o mercado de títulos, elas compram produtos norte-americanos. Essas coisas já não estão acontecendo como antes. Então acho que os problemas que isso vai causar não serão súbitos da noite para o dia, mas como já estamos nos movendo em direção a um modo de crise, isso vai acontecer bem rapidamente. Mas eu acho que o Irã acredita, por engano, que ele pode fazer milagres, que o Irã vai capitular ou que ele derrotará o Irã da noite para o dia com sua força esmagadora, ou que se ele destruir as usinas elétricas do Irã ou o que for, os iranianos virão e se submeterão. Isso não vai acontecer. Vimos o que aconteceu nos últimos 40 dias. Foi exatamente como previmos. E isso é algo sobre o qual você e eu temos falado há muito, muito tempo, desde o começo, quando tive o prazer de participar do seu programa. Então acho que Trump vai causar um grande dano à economia global, a menos, é claro, que aconteça algo que o faça recuar. Mas no momento, como ele está cercado por conselheiros israelenses, não vejo isso acontecendo, porque as prioridades deles não são as dos Estados Unidos. Kushner, Witkoff, o lobby sionista, o regime israelense, as prioridades deles não são o povo americano. As prioridades deles não são a economia global. Eles não estão voltados para a Índia, o Brasil ou a África do Sul, estão voltados para o regime israelense. E por isso, sacrificarão o que acharem necessário em favor do regime israelense. Como Joe Kent apontou de forma muito clara em sua carta de renúncia, o segundo oficial de inteligência de mais alta patente nomeado por Trump, ele disse que tudo isso tem a ver com o regime israelense e o lobby sionista. O Irã não é uma ameaça. O Irã não está fabricando uma arma nuclear. Mas eles querem essa guerra, e não é pelos Estados Unidos. É pelo regime israelense. Minha última pergunta, porém, você sabe algo sobre o clima ou o tom das negociações? Quero dizer, na mídia vemos ameaças diretas de matar a liderança iraniana e a delegação que está aí com você. Mas você sabe como foi com Vance e os negociadores americanos? Foi hostil ou profissional? Temos alguma outra informação sobre como essas negociações ocorreram? Bem, agora, se eu estivesse a 20 ou 30 metros de onde estou, provavelmente conseguiria responder a essa pergunta.
mas vou me informar melhor sobre isso e te avisar porque eles estavam realmente discutindo isso ontem à noite. Como era muito tarde, ficaram acordados até de manhã. E então, é claro, quando Vance decidiu ir embora, os planos mudaram. Então, não sei o tom, mas, pelo que entendi, eles basicamente estavam ditando os termos. Estavam fazendo exigências e esperavam capitulação. Para mim, eles vivem num universo alternativo. Não têm ideia do que é o Irã. Ou talvez tenham, mas dizem: e daí? Que importa se a economia global entrar em colapso? Tudo é pelo Netanyahu. Sim, eu também fiquei surpreso com a linguagem quando ouvi que os iranianos não haviam atendido às nossas exigências. Eu pensei, sabe, parecia que eles foram lá esperando uma rendição. Eles não atenderam às nossas exigências. Ah, tudo bem. De qualquer forma, sei que você está saindo às pressas de Islamabad, então muito obrigado por dedicar um tempo. Desculpe, Bob, eu realmente não acrescentei muito à sua compreensão do seu público, mas você sabe, é russo. Você e eu acabamos de conversar sobre o fato de que estamos deixando esta parte e fazendo algo muito rapidamente. Deixe-me perguntar aos jornalistas agora. Só um momento. Vance foi muito mais positivo. Vance foi muito mais positivo do que Kushner e Witkoff. Mas então, de repente, o tom e a atitude deles mudaram. É isso que ela está me dizendo agora. Vou conseguir mais informações depois porque estamos ao vivo. Eu perguntei e ela deu uma explicação de 2 ou 3 frases, bem curta. Vou tentar conseguir mais dela e de outros os negociadores, mais tarde, para você. Teremos tempo para conversar mais tarde, então obrigado por dedicar seu tempo. Tenha uma viagem de volta muito segura. Obrigado e tenha um bom dia, pessoal. Have a good day, Glenn.